Bem-vindos ao Vitalcast, mais uma iniciativa da Vital Treinamentos, no quadro DNA do Empreendedor. Quadro esse que, lembrando, visa a gente entender a história de alguns empreendedores, dali retirar lições, inspiração, tanto para você que está pensando em empreender, quanto aquele que já está empreendendo, que às vezes precisa mais inspiração do que o que ainda não se lançou nessa jornada, nesse desafio. Hoje, cara, eu me lembro a primeira conversa que eu tive com esse cara. Veio ele, o gerente, né, carregado de uma parte da indústria dele aqui, e ele veio fazer o treinamento. Eu já admirei ele por isso. Porque, seguidamente, as lideranças querem treinar os seus liderados, mas eles não entendem que eles têm que dar o exemplo. E esse cara, ele veio aqui, eu conversei com ele na conversa, talvez ele se lembre que eu disse que ele era um grande líder. Em seguida, eu tive a oportunidade de conversar com o braço direito dele na indústria lá, e eu percebi nitidamente quanto o cara admirava. E por que admiração é uma coisa importante quando se fala de liderança, né? Porque ninguém segue alguém que não admira. Muitos empresários, às vezes, reclamam da sua falta de liderança ou da sua falta de persuasão. Mas muitas vezes o caminho está na sua falta de exemplo. E esse cara que nós vamos conversar hoje aqui, se tem algo que sobra, é exemplo. Tu vai ver exemplos em todas as áreas. Tenho certeza que um monte de gente vai tirar um monte de lição bacana. Eu estou aqui com meu amigo Pablo Kraber, eu sei minha, atrapalho. Pablo Kraber, da CR Calçados. Seja bem-vindo, meu amigo. Dá um oi aí pro pessoal. Muito obrigado. Boa noite, enfim. Boa tarde, bom dia. Isso aí, estamos aí. Opa, obrigado por ter aceitado o convite mesmo, assim. Eu tô realmente muito feliz, eu sei que tu vai agregar muito. Nesse quadro aí, a gente quer sempre entender assim, o que foi formando a cabeça, os valores do empreendedor. Então, eu costumo começar pelo início mesmo, né? Que é lá na infância. O que tu te lembra assim da tua infância? Foi uma infância boa? Teve privações, dificuldade? Tu acredita que alguma coisa tu trouxe de lá e te acompanha até hoje no mundo dos negócios? Como é que é isso? Conta para nós. Então, primeiramente, né, como a maioria dos que se lançaram para empreender ou para tentar fazer alguma coisa diferente, foi realmente muito difícil. No princípio, uma infância muito pobre, muito humilde, né? Mãe solteira, mãe assalariada, né? Trabalhando em firma de calçados com um salário mínimo e 2 filhos para sustentar, né? Então, meu pai foi embora muito cedo. Quando eu tinha 5 anos, meu pai se separou da minha mãe e foi morar sozinho. Você teve contato com ele? Muito pouco, lá depois, com meus 16 anos, que eu fui voltar a ter contato. Até então, zero, não tive auxílio financeiro, nada, né? Foi bem assim, minha mãe guerreira mesmo. A renda era a mãe. Exatamente. Trazia para dentro de casa. Era um salário mínimo para ela, para os 2 filhos e para o sustento do lar, tudo. Guerreira, hein? Nisso aí, né? Então, quando eu tinha 11 anos, já comecei a trabalhar. Já senti que se eu não fizesse algo diferente, eu não teria nada para mim, né? Então, e aquela situação já com pouca idade já me incomodava, né? Então, eu com 11 anos já peguei a minha bicicletinha que eu tinha, montei uma garupeira, uma caixinha de papelão, me lembro como se fosse hoje, né? Uma caixinha de papelão e fui até uma padaria que tinha, assim, não era tão próximo de casa, eu tinha que atravessar o bairro, né? Que é a Shopping Doce, que funciona até hoje em lugares diferentes, mas ela, naquele momento, estava lá embaixo, próximo à ponte da Várzea lá, e fui lá e na cara e na coragem, conversei com as meninas que eram as filhas da dona e expliquei para elas minha situação, que eu queria ver se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar, para ganhar uma renda extra, que o que eu tinha pensado era, daqui a pouco pegar alguns salgados, alguns doces, botar na bicicleta e sair na rua para vender, para fazer o meu troquinho. E aí elas deu certo? Se comoveram com a história, com a situação e resolveram me ajudar, né? Me deram ali na confiança e eu saí dali sem nem um centavo, saí com uma caixa cheia de doces, de salgadinhos. O valor da iniciativa, 11 anos. Você passou na cidade de Teutônia, que é inclusive onde tu tem hoje a CR Calçados. Né? Isso. Tá, e aí essa grana que tu ganhou, ela era para ajuda em casa? Tinha um objetivo? Também precisava ajudar em casa e para me manter, né? Para comprar minhas roupas e fazer as minhas coisinhas que eu devagar fui organizando, né? E vocês eram 2 filhos, né? São 2 irmãos, né? Isso. Teu irmão também começou cedo, assim? Também começou cedo. Ele foi trabalhar em ateliê de calçados
com 12 para 13 anos também, a mesma linha, depois foi para a linha de móveis e depois foi para a Brigada Militar, onde ele está até hoje, né? Fazendo carreira. Né? Exatamente. Mas ele também começou muito cedo, né? Ou seja, alguma coisa muito certa tua mãe fez, né? Que os dois se alinharam na vida, exato, né? Exato. Ela mostrou valores, Esse né? mérito. Mostrou valores e a gente sempre muito unidos, né? Até hoje, né? Se apoiando, se ajudando e fomos conquistando, né? Depois fui trabalhar em um restaurante com o meu tio, que daí foi ele sim, que é a minha figura mais próxima de uma figura paterna, né? Que é a pessoa que é irmão da minha mãe, que é a pessoa que me ajudou muito, né? Então ali eu fiquei com ele por muitos anos, trabalhando com ele nos finais de semana. Na semana eu trabalhava quando eu fiz, até tem uma outra história, quando eu fiz 16 anos, antes de ter carteira de trabalho, eu já fui na Paquetá, né? Fui lá, conversei com a menina que fazia as entrevistas, eu falei, eu quero trabalhar, eu preciso ganhar meu salário, mas eu ainda não tenho carteira. Encaminhei a carteira hoje de manhã e já vim aqui agora fazer uma ficha e dela, não, Guri, então quando tu tiver a tua carteira, já vão deixar teus exames prontos, quando tiver a tua carteira, tu vem aqui que a gente vai para te contratar, né? Então deu uns dias ali, voltei lá, fiz e já já iniciei no calçado, né? Que tal? Que idade aí? Com 16 anos. 16 anos. Então ali... E ainda final de semana fazia Final de semana eu trabalhava todo final de semana no restaurante Paladar, que era do meu tio lá em Teutônia, né? Então eu ajudava ele a fazer um extra no final de semana. E era o que lá? Garçom, lavar louça? De tudo. Lavar louça menos, né? Mas garçom, bebida, passar carne, assar o churrasco, fazia de tudo, né? Deve ser um bom assador de carne, então. Exatamente. Me viro, né? Me viro. Eu vou nem pegar no teu pé dizendo que eu tô louco para experimentar, porque tu já me convidou e eu acabei de não fui. Exato. Mas foi por falta de agenda mesmo, tá? Mas continuando essa caminhada aí. E aí dentro da Paquetá ali, então ali eu fiquei sabendo do falecimento do meu pai, já estava lá dentro, né? E que ele estava muito doente, fomos lá visitar ele e foi realmente o fim, né? Eu tive muito pouco contato com ele, né? Então, ali então... E aí eu pensei que agora, realmente, mais do que nunca, era eu por mim mesmo, precisava fazer um caminho para ajudar minha mãe, enfim. Ou seja, e construir... tu foi na retinha final de vida do teu pai. Exato. Simbolicamente, tu entendeu mais uma vez, tinha que fazer por ti. Isso. Quando eu tinha 16 anos, veio a notícia que câncer terminal... Chegou a sofrer assim? Ou tu sente que tu já estava meio blindado? Sim, mas eu acho que eu já estava meio blindado porque foi uma intenção dele se afastar de nós, né? O que eu sinto é que realmente eu já estava adaptado àquilo ali. Uhum. Que já era a realidade, e que por opção dele, ele quis se afastar, enfim, e acabei não sofrendo tanto, né? Com certeza não tanto como se estivesse presente, né? Não, interessante para eu que te conheço, que principalmente tu pegou isso para fazer o contrário. Exato, hoje. Pai coruja, exato, hoje pai amigo ao mesmo tempo. Exato. É linda a tua relação com os teus filhos. Uma das minhas metas é realmente fazer por eles o que eu não tive, né? Que é o que eu estou conseguindo fazer. Estamos na caminhada. E aí ficou na Paquetá quanto tempo? Na Paquetá foram 12 anos. 12 anos? Exato. Fez carreira. Mas isso aí. Eu entrei na Paquetá como funcionário, né? E realmente, guri novo, né? Não tinha muita noção de nada. Primeiro passo é ir para o lado dos ruins, né? Bagunça, confusão, né? E sempre trabalhei muito bem, sempre fui muito no que eu fazia, trabalho, exato, mas o outro lado não me ajudava, né? Eu não tinha disciplina, né? Não faltava no serviço, não, porque realmente eu precisava do meu salário, mas eu não ia para o lado assim, de crescimento no primeiro momento, né? Aquilo ali para mim estava bom e eu muito cabeça boba ainda, né? Muito, talvez até por uma falta de conselhos de alguém paternos, o cara acaba indo na ideia dos amigos, né? E geralmente não é muito bom, uma faixa etária parecida, acaba que não é. E quando tu viu, Pablo, que talvez esse não era o melhor comportamento e tu decidiu de repente, vou mudar? Um pouco foi quando eu me acidentei, né? Que eu tive um acidente de trânsito grave, né? E ali que eu botei na balança que parecia que eu estava ganhando uma segunda chance. Que agora seria a hora, então, ou tu vai para cá ou tu te perde de vez, né? Então eu acabei optando por fazer um caminho diferente. E aí fui na empresa, conversei daí eu tinha um líder meu, chamei ele e conversei com ele. Repeti para ele, o que eu preciso fazer diferente para eu ter oportunidade, né? Dentro da empresa. Para eu crescer na empresa. E ele olhou para mim assim como se fosse hoje, assim, eu lembro, né? Ele disse, em primeiro lugar, tu corta esse cabelo e tira esse brinco.
Depois a gente vai conversar. Foi o teste. Tinha brinco, né? E eu na segunda-feira vim com cabelo cortado, sem brinco, mas não pedi nada, né? Fui fazer meu trabalho, mas já com uma visão diferente, uma cabeça diferente, né? Com realmente pensando em parar com a bagunça, e realmente pensando em ajudar para evoluir, né? E aí passou um mês, dois, já começaram a me dar oportunidade, né? Eu realmente, eu trabalhar, eu fazia, eu sabia, só que não me ajudava o outro lado, né? Tu acredita que hoje as empresas têm espaço para as pessoas crescer? Com certeza, muito. Se procura muita gente diferente hoje que queira um pouquinho, né? Eu acho que no meu tempo onde eu iniciei, a gente não tinha esse cuidado com as pessoas, a gente não, ninguém Porque vinha tinha e te mostrava uma o caminho. fartura maior de mão de obra, né? Provavelmente era isso, e a maneira de lidar também era diferente, né? É. Até hoje, vindo para cá, eu pensando o que nós ia conversar, e aí eu me veio na cabeça assim, como é que era o meu início, né? Hoje, por exemplo, eu ponho uma pessoa para ir na fábrica, eu converso com ela, eu explico tudo, eu mostro. No meu tempo não tinha nada. Tu entrava na produção e tu ia para o caminho que tu escolhesse ir. Hoje eu aconselho, geralmente os guris novos que vêm trabalhar comigo, eu aconselho, eu mostro o caminho, eu logo, quando eu vejo que começa a sair, eu chamo, puxo, por aqui não, vai por aqui que é melhor para ti. Eu tento conduzir, né, com a minha experiência, tanto que eu já apanhei, hoje eu consigo auxiliar nisso aí, né? Mas no meu tempo nós ia meio que atrás da manada, né? E aí acaba que não é o caminho, né? Não tinha um aviso de alerta. Exato. Tanto que o aviso de alerta foi o acidente. Exato. Né? Quanto tempo tu ficou no hospital? Quanto tempo ficou parado? No hospital eu fiquei praticamente nada, né? Até uma história engraçada essa, que eu cheguei lá gravemente ferido, eu tinha perdido muito sangue, e naquela noite eu levei 47 pontos, né? Meu rosto, cabeça, pescoço, foram vários cortes, assim, bem... Situação bem, se eu tivesse ficado mais um pouco lá, eu acho que eu ia a óbito. E aí no outro dia de manhã eu acordei, e aí tá todo enfaixado, né? Eu queria me olhar no espelho, e a minha mãe tava lá comigo e disse, filho, não te olha no espelho, não precisa. Não, mãe, eu quero me olhar no espelho. E daí tanto fiz que ela deixou eu ir até o espelho. Quando eu me olhei, eu disse, pai, eu quero morrer. Primeiro que eu falei, eu quero morrer, isso aqui não... Sim. Assim eu não quero mais viver, né? E aí de tarde o médico veio me visitar, eu falei, doutor, amanhã eu quero ir pra casa. Ele só riu e disse, sim, tu vai pra casa. E Deus disse, mas eu tô falando sério. Amanhã eu quero ir pra casa, eu não vou ficar mais aqui. Não, então se tu melhorar, se estiver caminhando, se tu caminhar sozinho nos corredores, eu te libero. Então, tá certo. No outro dia tava eu caminhando nos corredores, fazendo, e eu chamei ele e disse, doutor, posso ir pra casa? Não, na segunda-feira de manhã, foi na sexta, fiquei o sábado, domingo no hospital. Segunda-feira de manhã me deram alta, fui pra casa. Mas aí veio toda aquela fase de negação, né? Sim. Me tranquei no quarto, não queria saber de nada, e foi um período bem difícil, mas que me fez refletir, me fez enxergar uma maneira diferente, né? Eu imagino o tamanho. Foi um baque pela minha idade, né? Um guri novo, aquela questão de namoradinhas e toda uma vida pela frente. Se é o né? cara com 40 anos dá uma esfolada, né? É diferente. Já é diferente, já tá com a vida um pouco mais resolvida, né? Eu tive um conhecido, não era meu amigo, mas ele se queimou, né? Ficou com a metade da cara. Aquilo foi terrível, assim, a gente de longe sentia a dor, né? Mas hoje não dá pra Não, hoje nada. É muito pouco, né? Hoje são poucas marcas, mas no início era muito feio. Então o pessoal me parava na rua, pessoas que eu nem conhecia, perguntar o que tinha acontecido, sabe? A esse ponto, né? E aí tu cansa também de é cada vez falar. pior, né? Cada vez vai te derrubando mais, né? Tu sai na rua, ou ficam te olhando, e aí acaba, cada vez tu quer te esconder mais, né? É o momento que eu disse, não, é isso e deu. Vou encarar, é isso que eu tenho e vamos pra cima. Ele ficou um tempo afastado. Isso. Quando voltou, teve essa conversa com o cara. Exato. Ele me pediu o que eu queria fazer da minha vida, a gente conversou, né? E aí eu resolvi que eu queria mudar, que realmente eu queria evoluir, eu queria crescer, né? Porque até então, né? E aí, e daí ele me deram a oportunidade, eu logo fui para auxiliar de produção, depois fui para líder, e eu entrei lá em 2001, então dali foram 7 anos, 2005, 2006 eu comecei a assumir uma linha de produção, comecei a fazer um trabalho de liderança, né, na empresa, né? Mas também sem muito preparo. Isso que a Paquetá já era uma empresa que enxergava um pouco diferente, ela já tinha uma visão um pouco melhor. Comparado com o mercado da época. Para a questão de líderes, né? Porque naquele tempo o líder, ele impunha o respeito, né? Era medo. Era autoridade. Era medo. Hoje não. Hoje, se tu não for pelo convencimento,
tu não faz mais nada, né? Antes tinha o argumento, não quer? Exato, e as pessoas Vai. faziam, né? Lembro quando eu entrei, tu baixava, passava o líder no corredor, todo mundo fazia suas folias, mas quando vinha o líder, Aqui é tal. baixava a cabeça e era por medo, né? Então hoje não, hoje a gente sabe que não existe mais, né? Não. E aí fiquei de líder ali por um ano e alguma coisa, e aí a Paquetá começou a montar na Argentina. E aí então surgiu o convite, foi assim muito, eu brinco com o pessoal que conhece o gerente da Paquetá na época, ele era muito explosivo, né? Então decidiu agora, amanhã eu quero levar o Rafa para lá, era amanhã. E tu não tinha enrolação, ó, dá o desce. Exato, eu era novo também, né? Entendeu? E aí foi que me ligou numa tarde, era uma sexta-feira de tarde, me ligou e disse, Pablo, eu preciso que tu venha para Argentina trabalhar com nós. Tá bom? Né? Ele disse, pega agora, tua esposa, já era minha namorada, trabalhava comigo lá, né? Me conta aí, tu conheceu o Marley lá? Conheci a Marley na fábrica. Foi uma história, outra história, né? Conta essa Bem aí. engraçada. E nós estávamos na hora do meio-dia sentados lá, que tinha um cachorrão em frente à fábrica, né? Uhum. E a gente ficava ali meio-dia, comia um lanche ou um refrigerante, ficava ali com a gurizada, assim, né? E nisso ela entrou para fazer ficha, entrou no RH. E o pessoal tudo, pá, mulher, menina novinha, bonita, né? E eu olhei para ela assim, olhei para ela e disse assim, essa guria eu vou pegar, né? Na gíria da época, né? E eles só me olharam assim, tu vai. Aham. E tá, e passou, e foi pra cá, pra lá, aí ela veio trabalhar junto também na minha linha de produção, né? E eu não deu uma cooperada. Mas não, na verdade não, porque eu era meio arrogante, eu era meio bobo ainda, né? E eu acabava esnobando todo mundo, eu me achava mais do que eu era, né? E Legal, ela não essa gostava, humildade que conhece hoje, né? E ela me achava snob por isso, né? E não gostava do meu jeito de ser, de trabalhar, né? Ah, o Santos não bateu, então. Não bateu. E aí? Não bateu. Como é que tu quebrou isso? E aí teve uma vez uma festa lá em Teutônia, e eu lembro que eu estava perto do palco, assim, na frente do palco, com mais uns amigos, e veio ela e mais duas amigas dela, trabalhavam na fábrica lá, e pediram para eu cuidar das bolsas para elas irem no banheiro, né? E daí eu falei, só se eu ganhar um beijinho na volta. Daí ela me olhou e deu a bolsa e foi. Daí eu disse, E aí foi no banheiro, voltou, e daí ela foi pegar a bolsa e eu escondi, né? Meu beijinho. Ela me deu um selinho, agarrou a bolsa dela e se sumiu. Um passinho, né? Um passinho a gente deu. Um degrau ela subiu nessa escada. E aí teve mais um momento, uns meses depois teve uma festa de São João no colégio. E aí a gente tava lá na festa e na mesma rodinha, assim, como a gente se conhecia, mas não tinha tanto contato, né? Mas nós estávamos ali num grupo de amigos, assim. E eu lembro que veio um amigo meu e pediu para eu, então, falar com a Marley, né? Se ela não queria, que ele queria ficar com ela. E eu lembro que eu fui nela, inocente, e conversei, papá, amigo meu quer ficar contigo, tá? Não quero. Tudo certo, não quer. Foi embora, passou uns minutos, veio outro. Porra, papá. Fui nela de novo. Não quero. E daí eu perguntei pra ela, mas tu não quer ficar com ninguém na festa? Não, mas que eu quero ficar, tá aqui na nossa rodinha. Eu olhei pra ela e disse, mas não sou eu. E daí ela deu um riso. Não respondeu, né? E ali começou. Então ali foi. E ali a gente não se desgrudou mais, né? Quantos anos já vamos pra 20 anos já. A gente tá junto. São 20 anos de história e caminhando lado a lado e construindo juntos, né? E aí casaram, porque nesse momento que ele te convidou para ir para Argentina, vocês estavam namorando? Nós estávamos namorando. Nós recém faziam 2 meses. Mas era o namoro de morar junto? Namoro de morar junto. Na verdade, casamento que se fazia já. Nós estávamos há 1 mês e meio namorando e eu fui morar com ela. Tá. Ela morava só ela e a mãe dela. E ela me comentou que não sentia muita segurança, só as duas. Eu disse, não, se tu quiser, eu vou aí com vocês. Fui, levei minhas coisinhas, fui morar com as duas. Ficamos os 3 ali, super bem. Aí passou mais um período, a mãe dela arrumou um companheiro. E aí acabou que a gente sentiu que não estava mais tão legal. E decidimos alugar uma peça para nós, né? Uhum. Alugamos um apartamento em Languiru ali. E aí estávamos há 2 meses no apartamento, aquela lua de mel, tudo do jeitinho que a gente queria, né? E aí veio o convite para Argentina. 2 meses no apartamento, mas eu não pensei 2 vezes. Quando veio o convite, eu sabia que era uma oportunidade boa. Conversei com ela na hora topou, como até hoje é assim, né? Na hora ela topou e a gente embarcou e o gerente me disse na ligação, disse, ó, pega a Marley, vão para casa, organizam as coisas e na segunda vocês vêm. Só fui, avisei o coordenador, que era o cara da produção. Tu já tinha saído do estado? Não.
Não tinha... Tinha não feito 100 quilômetros de Teutônia, pelo menos? Acho que sim, até o litoral, uma e outra vez a gente foi até Capão ali. E agora ia sair do país. Mas era isso, Era isso. Tá, e aí? Chegou, foi? E aí... Vocês foram de carro? Como é que foi? Fomos de avião. De avião. Primeira viagem de avião. Já tinha uma novidade, empolgante. E daí eu fui no RH ali fazer... Na sexta-feira mesmo já tava as passagens lá, já tava tudo. Aí pegamos as passagens, fomos para casa. Segunda-feira nos levaram no aeroporto, tudo novo, né? Tudo novidade, os dois. Eu tinha 19, 20 anos, ela tinha 18. Tá? Embarcamos para a Argentina. E aí, chegando lá, imagina, um choque de cultura, um choque de realidade, né? E aí entra de novo a situação de o cara não ser bem preparado para fazer o que tem que fazer, né? Conta para nós, por que tu tá dizendo isso? Nós chegamos lá e o espanhol zero, né? Zero, porque era tudo muito em cima, né? Então, me falaram na sexta, até domingo eu não ia decorar o espanhol. Nem pensei nisso, né? Nem pensei. Nem vou tentar. Eu pensei em me despedir dos mais próximos, né? Diziam até logo. Enfim. E aí fomos e chegamos lá, tá totalmente novo, tudo novo, né? Fomos até a fábrica, o fazer o produto eu sabia. Mas é a maneira de eu me comunicar, que é o mais importante, né? O me comunicar com as pessoas e fazer a coisa acontecer era muito difícil, né? Eram algumas palavrinhas ali, um portunhol enrolado, e aos poucos fomos pegando, né? Mas eu lembro que os primeiros dias eu ia no banheiro e me sentia muito mal. Eu ia no banheiro e sempre tinha vários argentinos, e aquela confusão, uma gritaria, uma conversação, eu entrava lá, parecia que estavam falando de ti, né? Então não, e continuavam, na verdade, continuavam, mas assim, e rindo, e o que eles estão falando? Não sei, né? Eu ia rápido no banheiro, fazia o que tinha que fazer e sumia, né? Era uma situação incômoda, né? Porque eles não tinham nenhuma, assim, cultura de empresa, né? Porque lá era muito campo, roça, né? Lavoura. Então eu entrava no banheiro, tinha um monte de gente sentada no chão, o pessoal sentava no chão no trilho de produção, cuspiam no chão. Então eram situações bem desafiantes. Teve uma quebra gigante. É isso. Eram situações bem desafiantes para nós reverter, né? E naquele momento a fábrica estava iniciando, assim, devia ter, quando eu fui, 4 ou 5 meses de empresa. Então ainda era muito verde, era muita coisa para ensinar. Já tinha passado uma liderança, né? Lá? Sim, eu fui, na verdade, para cuidar uma linha, né? Uma linha. Isso, eram várias linhas de produção, se eu não me engano, eram 8 linhas de produção, e eu fui para cuidar uma delas. Só para nós entender, saiu de lá... Eu saí de lá gerente de produção. Tocava a fábrica, isso. Tu era o responsável. Quando eu vim embora... Então teve uma ascensão gigante lá. Se puder, eu conto tudo aí. Pode se nós tiver tempo, E aí eu cheguei lá na primeira semana, eu fiz porque eram duas, para quem trabalha com calçado vai entender, né? Ou quem trabalha com produção, eram 2 linhas de produção que produziam 600 pares de cada lado, né? E eu logo percebi que eu poderia fazer uma coisa ali para melhorar bastante, né? Que eu poderia juntar essas 2 linhas em uma, produzir a mesma quantidade de pares e sobrar um monte de pessoas, né? Ser muito mais eficiente, né? E eu chamei o gerente, sugeri para ele, disse, cara, se tu acha que dá, faz. Mas eu nem o espanhol não tinha ainda, né? Como é que eu ia explicar para os meus líderes e para o pessoal o que eu queria fazer, né? Fui indo, gestual e conversando, e foi até naquele fim de semana a gente mudou, fez, e funcionou super bem, né? Então ali eu já ganhei vários pontos, né? Então já fiz isso, chamei o gerente. Melhorou a produção. Exato, melhorei a produção e aí principalmente a eficiência, né? Porque ali, se eu não me engano, mais de 20 pessoas poderiam aproveitar em outros setores, né? E um líder, e um auxiliar, tudo sobrou. E aí alinhamos aquilo ali, eu estava quase que ocioso já. Em poucos dias, assim, o cara conseguiu tocar a linha dele, eu fui acompanhando, fui dando umas dicas, e aí, para mim, foi muito rápido depois pegar o espanhol, em 15 dias eu estava já me virando super bem, né? Porque não é tão difícil também. Sim, quando tu vai morar lá, tu te obriga, né? Sim, então, o tempo todo. E algumas tu acaba coisas, isso, né? Tu pega. E aí eu já estava dominando o espanhol, daí o gerente veio e me colocou, né? Então tu cuida dessa linha aqui e começa a auxiliar o cara aqui, que é um outro brasileiro que está com um pouco mais de dificuldade num grupo, que era um grupo de produção. Eu disse, não, tudo bem. E daí eu cuidava a minha esteira e com o olho lá, né? E ali que veio o primeiro conflito daí, né? O que aconteceu? E teve um rapaz que fazia uma determinada função, que era a colagem de sola, né? E ele era muito difícil de lidar. E aí eu chamei o líder daquele setor e falei, qual é o teu maior problema hoje? Ele disse, não, é ali, naquele setor. Eu disse, então deixa que aqui eu vou cuidar, tu vai olhando o resto aqui e deixa pra mim. Tu foi buscar o maior problema. Para quem está assistindo, pega, deixa. É mais ou menos isso, né? Porque as oportunidades estão nos problemas. Exato, é ali.
Tu resolver aquilo ali, Cresce na briga, né? Exato. E aí encostei do lado dele, começamos ali a conversar bem tranquilo, expliquei para ele que eu ia fazer um pé e ele fazia o outro para ele ter tempo de fazer, né? E eu fui mostrando os macetes, fui mostrando, e eu via que ele não progredia, que ele não se interessava em melhorar. Tá. Ele não queria melhorar. Eu podia passar ali 2 dias que... Ia ficar igual. Exato. Ele não queria fazer aquilo ali. E aí que tu fez? E eu comecei, naquele tempo, sem preparo, comecei a me exceder. Tá. Comecei a me exceder, comecei a aumentar o volume e começamos a já quase numa discussão, eu e ele, né? Quase voltaram se embolar. E aí nisso veio uma mulher e parou no corredor próximo a nós. E ficou olhando para nós. E eu, né, bem sem preparo, olhei para ela e perguntei: o que tu tá fazendo aqui? E ela disse: não, eu sou delegada. E eu não sabia dos delegados do sindicato, não sabia nada. Eu falei para ela: eu não te chamei aqui, pode voltar lá pro teu lugar. Deu mais um cutucão. Já voltou, saiu na hora, não me questionou, né? Mas aí, no mesmo dia à tarde me chamaram no RH, aí foram me explicar quem eram os delegados, qual a função deles, a importância do delegado sindical na Argentina, que é fortíssima. Então eles eram em 12 lá dentro e eles nem obrigação de trabalhar eles não tinham, né? Eles trabalhavam por vontade deles, teoricamente, mas eles tinham o poder de parar a fábrica a qualquer momento, de qualquer tipo de abuso eles intervir, né? Era bem forte, né? E aí me explicaram, mas eu já fiquei meio que marcado com os delegados, né? Que eu era um grosso, que eu era um estúpido, né? Mas ali, resumindo, aquele cara tivemos que acabar tirando da fábrica, usamos um outro, aí eu trouxe um da minha linha, botei ali, mas nesse, claro, eu fiquei marcado com os delegados, mas ganhei um respeito grande já na questão de organizar, né? E aquela linha ele começou a melhorar também, e o gerente já disse: ó, tu cuida aqui, cuida lá. Já agora, em questão de um mês, 30 dias que eu tava lá, eu já tinha 2 linhas para cuidar, né? Quantas linhas tinha o total? Eram 6 a 8, se não me falha a memória, né? 2 dias já estava com pelo menos 20% da produção. E aí fui trabalhando, fui melhorando, e daí o episódio mais desafiador, acho que da minha carreira, foi um pouco depois disso, né? Que lembra que eu falei há pouco das 2 linhas que eu fiz virar uma? E daí o gerente veio, só que eu ainda novo, né? Ele veio e disse: Pablo, nós vamos montar uma linha nova aqui do lado. Essa linha que tu fez sobrar aqui, nós vamos aumentar, vamos botar mais uma. Eu disse: pô, show de bola. E tu vai cuidar para nós também, tá? Eu disse: não, ótimo. Queria crescer, fui para lá para isso, né? Só que não me flagrei, não parei para analisar detalhes, nada, né? Fui trabalhando e chegou numa segunda-feira de manhã, eu só escutei um assovio, assim. Olhei para baixo, o gerente entrando na fábrica, desazado de manhã cedo, e atrás dele um pelotão de gente. Tá? Daí eu desci lá, atender ele, olhou para as pessoas e disse: esse aqui é o Pablo. Pablo, essa é a equipe para começar a nova linha. Tá bom? E foi embora. Deitou o cabelo. E fiquei eu ali com quase 50 pessoas, né? Daí reuni aquela galera, assim, ainda, já o espanhol já saía, né? E daí eu perguntei, tá, primeira pergunta: quem de vocês já trabalhou com sapatixa, né? Sapato? Nada. Ninguém levantou o dedo. Aí eu disse: meu Deus. Pensei pra mim: agora deu. Esse é o teste. E aí comecei por fisionomia, né? Olhava assim, Rafa, tem cara de que faz sola. Exato. Bem assim. Aí uma menina esperta pra bater. Curiosidade, eu tenho cara do que... Não diz. Vamos deixar assim. Vamos deixar quieto, salvar a amizade. E aí comecei a fazer assim, pensar e levar, e foi. E aí, e apoio zero, né? Alguém pra me ajudar a treinar. Nada, eu sozinho mesmo. Já dali eu peguei um gurizão assim que eu via que era pouco mais assim, de olhar pros lados, observador, e já separei pra me ajudar por fora. Um cara que nunca tinha botado a mão num pé de calçado, ia fazer para mim um trabalho que eu ia mostrar para ele depois acompanhar, para eu ter tempo de olhar o todo, né? Porque, afinal de contas... supervisor teu. Exato, a esteira ali tinha pelo menos 40, 50 metros de comprimento, né? Eu ir numa ponta a outra, acompanhando aí 50 pessoas, até ensinar todo mundo, foi coisa de louco. Mas enfim, passou amanhã, eu comecei... Não, e é importante ressaltar que se tu roda uma linha dessa, meia hora, e dá tudo errado, já temos prejuízo, né? Tu tem serviço para 3 dias. Retrabalho, né? Então, por isso que eu comecei devagar, comecei organizado, né? Largava um par, vinha mostrando, largava mais um, repetindo se tinha entendido. Largava um par lá e vinha vindo com ele. Até o final. O primeiro par foi assim, até o final. E aí eu usava muito aquilo de então me explica, entendeu? Isso eu já mais ou menos... Mas tudo por conta minha naquela época. Instintiva. Exato, porque era o que eu tinha para usar, né? Tu entendeu? Então me explica,
E aí fui fazendo, e aí mais um, e aí o mais engraçado na parte da tarde, o gerente, aí ele apareceu, veio dar uma circulada, ele disse, como é que tá aí, Pablo? Falei pra ele, tá indo? Amanhã eu preciso de 800 pares. Olhei pra ele e disse, não, tá bom. Quer dizer que não, sabia que não ia dar, ele também sabia, mas né, não era hora de brigar. Vamos... Olha a lição aí. Melhor dizer tá bom de que não vai dar, né? Começa a comprar uma briga. Exato. Inútil. E aí comecei a batalhar, comecei a fazer. Um resumo da história, passaram aí 2 meses, era melhor esteira da fábrica, né? Porque eu ensinei todo mundo do zero, todo mundo sem vício. Sim. Ela ficou muito boa, né? E aí eu cuidava ela, aí depois eu voltei a assumir a minha, porque eu tinha me afastado para realmente poder focar aqui. Cuidava essa, eu cuidava aquele grupo. Então eu já cuidava 2 linhas e mais o grupo. E aí o cara que fazia a supervisão de todas as fábricas, ele foi sair da fábrica, né? E aí um fato engraçado que todos os outros líderes eram parentes dele. Ou irmão ou cunhado. E aí chamaram ele então para indicar quem seria o substituto dele, né? Ele me indicou. Que então, não tinha parentesco. Exato, o único que não tinha parentesco, mas realmente eu fazia um trabalho diferente, sem pisar em ninguém, né? Buscando meu espaço, trabalhando. Que era pedido, eu tentava fazer, buscava, me esforçava, né? E aí tá, ele saiu, eu assumi e funcionou muito bem. Fiquei lá por 4 anos. E esse cara que saiu era o que tocava toda a fábrica? Na verdade, ele gerenciava a produção e tinha um cara que era o gerente administrativo, que ele cuidava daí acima, isso. E também respondia pela produção acima. Okay. Isso. Eu cuidava o chão de fábrica. Né? Isso, toda a parte produtiva. Exato. Quantos funcionários tinha lá? Mais tinha uns 800 lá, mais ou menos. Nós tínhamos. Meu Deus, que nem diz era uma galera. My God. Mein Gott, normal. E era bastante gente. Mas aí já estava bem estabilizado, já estava organizado, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho bom. E aí eu pedi, depois de um tempo, daí, por N motivos, a Marley ficou grávida, teve a primeira filha, depois nasceu o meu filho, que né? É a Rafa, né? A Camila e o Rafael. A Camila. Isso. Rafael. E aí nasceram os 2 e ela quis voltar a todo custo, muito longe da família e sozinha com as crianças. Eu trabalhava bastante. E ela chegou a ir trabalhar também na indústria? Quando ela foi para lá, logo no início, ela foi trabalhar. Ela cuidava do almoxerifado, né? Que é o que ela fazia aqui também. Ela cuidava do almoxerifado, aí nasceu a nossa primeira filha, daí ela ficou a pessoa cuidando, ela voltou a trabalhar, mas depois teve o segundo, ela não se encorajou mais, né? Ela quis ficar com as crianças. Vocês eram jovens? Isso, né? Nós éramos jovens, né? Ela quis ficar com as crianças, ficou com as crianças por um período e acabou que ele estava desgastando. E a distância da família também, e entrou a questão do câmbio, que já não valia mais a pena, né? Ah, porque teve um momento que tu ganhava lá, fazia uma economia. O peso desvalorizou muito, né? Então tu quase que não compensava, né? Hoje é muito pior, né? Hoje tá louco. Tá, mas aí tu fez um pezinho de meia, juntou uma Deu para se organizar. E nesse movimento tu também ganhou um aumento por ir para lá, não? Ou era só essa diferença do câmbio? Não, a gente ganhou uma diferença boa indo para lá, sim. Sim, no ir para lá tu já ganha uma diferença, depois como vai sendo promovido, vinham algumas compensações, né? E aí entra um fato curioso que eu fui conversar então com esse gerente que eu queria sair. Expliquei para ele o motivo, expliquei tudo e coloquei para ele total transparência, como eu sempre fiz, né? Coloquei para ele os motivos e falei, eu fico aqui o tempo que precisar, preparo alguém no meu lugar, o tempo que precisar, mas eu quero ir embora. No momento que vocês perceberem que dá, eu quero ir embora. Isso era maio, junho. E aí no outro mês vem um aumento salarial considerável, né? Pra ver se tu ficava. E aí eu fui nele de novo e falei, cara, não é salário. Em nenhum momento eu reclamei de salário. Não é salário, realmente nós queremos ir embora, questões familiares, questões pessoais. E... Do teu ponto de vista, Marley estava se abalando emocionalmente muito. Bastante. Eu sentia que ela já estava uma semi-depressão, assim, se é que existe, né? Não, um início, assim, né? Já não tinha mais paciência com as crianças. Estava bem complicado, né? Eu saía às vezes mais cedo da fábrica para poder acudir um pouco, ia um pouco mais tarde, me organizava com horários para poder ficar mais em casa, né? Final de semana eu saía sempre fazer um passeio diferente, mas eu sentia que não era o que faltava, na verdade. O que faltava realmente era a família, né? Então não tinha outra maneira, né? E aí te deram um aumento, tu foi lá, falou de novo, e quanto tempo levou para sair? 6 meses. 6 meses? Daí final do ano eles me liberaram, né? Parece que não passava os meses. Não, mas eu fui trabalhando igual, né? Nunca, não faria. Se eles me segurassem 2 anos, eu ia trabalhar os 2 anos, nós ia
Nós ia dar um jeito, né? E aí eles arrumaram um outro lugar para te voltar para Não, cá? não. Daí eu voltei de lá desligado a Paquetá, né? Ah, se fizeram o Isso. desligamento. E aí até aqui, se eu tivesse prometido atrás, teria... É que aqui a situação da Paquetá já não estava boa, né? Quando nós começamos a ir para lá, a Paquetá então já não estava boa, eles estavam migrando para o Nordeste. A Paquetá estava transferindo a filial para o Nordeste em função do imposto, né? Que lá eles deram acho que 20 anos de isenção e aqui no Sul é 20%, então a diferença é gigante, né? E aí, mas quando eu vim da Argentina, eu vim com o intuito de não trabalhar mais em calçado, né? Eu queria dar um tempo, eu queria mudar, ainda era novo, eu queria Dava tempo. fazer alguma coisa diferente. Daí eu cheguei aqui, fui fazer uma ficha no frigorífico da Languiru, lá em Poço das Antas, que estava começando, que era o suínos. Eu pensei, uma fábrica nova começando, um lugar de oportunidade, né? Um lugar daqui a pouco eu consigo me encaixar amanhã depois, um cargo de líder, alguma coisa assim, nesse sentido. Cheguei lá, fui conversar, e me chamaram, aí minha carteira tinha um valor considerável, né? Daí me passaram com um dos gerentes de produção para conversar com ele. Ele sentou na minha frente, que nem não estamos aqui, ele disse, o que tu quer aqui, Pablo? Eu disse, eu quero trabalhar. Ele pegou, olhou minha carteira, tá, mas esse valor aqui, tu sabe que eu não consigo te pagar? Cara, eu quero trabalhar. Quero começar de novo. Só me dá uma oportunidade de entrar, de começar. Salário eu não pedi, não vou exigir nada. Só quero realmente recomeçar, né? Mas um pouco de inocência, porque eu tinha um custo de vida, eu estava acostumado à maneira que com salário mínimo eu não conseguiria mais me organizar. Mas enfim, fui, trabalhei, iniciei na produção e daí me colocaram realmente para me testar, né? Na saída na saída da expedição ali, onde é que tem uma esteira, assim, quem já trabalhou em frigorífico vai saber, tem uma esteira ali onde é que vem todas as peças em caixas separadas, né? E aí tem que pegar, organizar, montar pallet e tem que ser rápido. Né? Tira, mas o calçado também tem que ser muito ágil, né? Então não me apertei. Só que ali mais peso, mais peso, isso. Trabalhei a manhã toda ali certinho e já, como eu vinha como eu tenho essa coisa de liderança no sangue, eu já comecei a meio que dar umas instruções pros guri. Não, natural, isso sem querer. Isso sai da gente, né? Então eu já comecei a quase que xingar. Sim. a dizer, ó, vamos pegar isso aqui, bota aqui, e no momento da tarde, a primeira hora da tarde, eu percebi que tinha duas pessoas atrás de um poste me observando já, né? Estavam ali me observando. Dali a pouco me chamaram pro lado e pegaram um radinho e botaram um radinho aqui na minha cintura assim, botaram um radinho e falaram, ó, quando tu precisar de mais alguma coisa, tu chama no rádio que o cara lá em cima vem te atender. Tá. Não entendi muito agora, mas pensei, não, já tô com o rádio. Primeiro dia. E aí tá, daí comecei ali. Foi a promoção mais rápida do frigorífico. E aí fiquei ali naquele setor e já tinha pegado bem onde ia cada coisa, né? Aí enchia um pallet, eu chamava o cara, ó, manda vir buscar esse, traz outro, né? E aí no segundo dia me chamaram pra salinha pra conversar. E aí me ofereceram pra cuidar um setor, né? Já no segundo dia. E eles viram que eu tinha perfil, né? Eu tinha perfil, realmente estava precisando, porque era tudo muito novo, né? E cada vez líder está mais escasso, né? E aí me chamaram para conversar e me ofereceram o setor de carregamento, então, que era um setor separado, pouquinhas pessoas, né? E eu disse, claro, tranquilo, vamos lá. Vamos lá. Fui para lá, daí tinha uma mulher que cuidava, só que essa mulher eles iam transferir. Me explicou tudo, mostrou, tá? Daí tinha acho que 6 funcionários, para mim era mateta, que dava com 800. Era bem tranquilo, né? Então era quase que fácil. E aí, tinha os carregamentos ali, funcionou super bem, tava tranquilo, mas muito tranquilo demais, né? E aí eu comecei a conversar com alguns líderes lá dentro sobre questão salarial, né? Quanto tempo de empresa, quanto ganha, e eles começaram a me falar o que é a realidade de uma cooperativa, né? E eu fui vendo, mas isso aqui realmente não vai dar para mim, né? Primeiros dias tudo bonito, tu vem da Argentina, claro, a gente trouxe um pouco de dinheiro, viemos organizados no primeiro momento, mas eu não queria queimar isso em 3, 4 meses, né? Então isso era para eu fazer minha casa, para me organizar, começar a minha vida de novo aqui, né? E aí eu disse, isso aqui não vai ser o suficiente. E aí daí nisso o Beira Rio veio atrás de mim, né? Que é onde eu trabalhei por 7 anos. Vieram atrás de mim, começaram a me ligar para eu ir na fábrica, e eu, não quero mais calçado, mas aqui também não vai dar. O que eu vou fazer? Daí a questão financeira pesou, né? Fui lá, conversei com eles. O pessoal da Beira Rio ficou sabendo de ti? Tinha uma reputação no mercado? Nunca perguntei, mas tinha
provavelmente porque já tinha um ou dois líderes lá dentro que trabalhavam comigo na Argentina, né? Então, provavelmente eles que, ó, o Pablo voltou, tá por aqui, e aí pegaram provavelmente meu contato e me ligaram, né? E aí tu foi lá? Fui lá, fui depois da hora, porque eu era muito assim, né? Eu tava na Languiru. Eu não vou faltar, dá um migué. Conversei com o cara lá, ele me esperou de noite, fui lá, conversei com ele, me mostrou a fábrica, mostrou tudo, tivemos uma conversa bem franca, e daí aí sentamos lá fora no final, e daí ele disse, cara, vou ser bem transparente contigo, ele colocou pra mim, é um amigo que eu tenho até hoje, sim, um amigo, e ele disse, cara, eu gostei muito de ti, se tu quiser vir trabalhar comigo, eu tenho outro cara que tá na tua frente, ele disse, que ele veio antes e também tem um perfil bom, mas eu acho que tu se encaixa melhor. Se tu fechar comigo agora, eu vou dispensar aquele cara. Eu disse, então? Tá fechado. Então fechou. Eu só preciso ir lá amanhã na Languiru, conversar com eles, pedir se precisa uns dias para me liberar. Não quero deixar eles mal. Que eu sempre penso, uma coisa que eu acho que é primordial é não fechar portas, né? É verdade. Nunca fechar uma porta. Porque tu não sabe o dia de amanhã, né? Tanto eu fiz na Paquetá, quanto na Languiru, que hoje, infelizmente, está nessa situação. Mas aí fui lá, conversei com eles, não, tranquilo, bom, tu veio falar com nós. Aí eu trabalhei acho que 2 ou 3 dias ainda, me liberaram. Então fui para Beira Rio, comecei lá de novo cuidando de uma linha de produção. Entrei lá para cuidar uma linha de produção, mas um segmento totalmente diferente, né? O que eu trabalhava até então no calçado era tênis esportivo, Adidas, essas marcas esportivas, né? Que era um volume de produção muito menor, porém com valor agregado, né? Sim. Um par de calçado naquela época a gente ele saía da fábrica a R$100, R$150, né? E a gente foi fazer, aí eu vim para um Beira Rio, onde é um volume de produção altíssimo, com valor reduzido, né? Então, onde eu era acostumado a produzir 1.500 pares numa linha, lá a gente produzia 5, 6. Então o ritmo era totalmente diferente, né? Meu Deus. E demorou para eu me adaptar, né? Então ali foi o outro grande desafio, eu de novo Que eram modelos de negócio diferentes. Totalmente diferentes, é. Um tinha uma atenção maior pela qualidade. Exato. E o outro pelo volume, pela quantidade. Porém, não abria mão da qualidade, né? Sim. Ao mesmo tempo, o mercado exige. Hoje não existe mais, né? Não existe mais que nem a gente usa no mundo calçado, o sapato de balaio. Hoje, antigamente, tu chegava na frente de uma loja, tinha o balaio lá com os parzinhos soltos. Nem caixinha não tinha, né? 5 pila, 10 pila. Hoje não cabe mais, ninguém mais quer, né? Então, eu tive que me readequar de novo, né? Então, foi bem difícil no início, né? Eu vinha de uma cultura diferente e tive que batalhar bastante para conseguir, né? Pensei que eu seria demitido, me passou várias vezes na cabeça. É mesmo? Tanto é que eu chamei um conhecido meu, que era líder de uma outra linha lá, que trabalhou comigo na Argentina, e falei para ele, cara, tu tá mais tempo aqui, se tu escutar nos corredores, nos bastidores, que eles estão pensando em me desligar, tu me avisa, por favor. Que eu vou lá e eu peço minhas contas. Não deixes me mandar embora, porque eu nunca fui demitido e não quero ser aqui, né? Se tu perceber que tá indo por esse caminho, tu me avisa. E daí... E ele disse, cara, não, acho que tá indo... Tu tá apanhando, que a gente usa, né? Mas realmente, porque é difícil. Eu peguei uma linha bem complicada, uma linha de produção bem difícil, né? Mas foi. Chamei o gerente, dei algumas ideias para ele, algumas coisas que, da minha vivência, eu já tinha conseguido fazer diferente, né? E em algumas ele me ouviu, em outras não, porque... Faz parte. Não vai ouvir tudo, né? É assim. E conseguimos ajustar algumas coisas, melhorar algumas coisas. E depois de ali, primeiros 2 meses, eu vou dizer para ti que foram dificílimos. Muito difíceis. Eu pensava toda noite e desistia. Pedia as contas. Eu saía lá 9, 10 da noite, 10 da noite, 11 da noite, sábado. Chegou a dar um arrependimento, porque na Argentina... vindo de lá? Tu tava confortável. Profissionalmente, conquistou uma situação muito confortável. Sim. Deu porque eu tive que de novo cavar tudo, né? E eu via que não tava funcionando da maneira que funcionava no... E olhando assim, tu vê que em algum momento com raiva, por causa de ti tive que voltar. Não. Nunca. Não, porque às vezes eu cheguei ao lado dela. Né? Sim, não, mas isso não. Isso não, porque eu percebi o quanto de força ela fez para realmente nós continuar lá. Foi realmente que então tava na hora de tu sofrer para... Exato. E ela estava bem. Aqui? É. Estava bem. Aí no início ela foi trabalhar na loja, mas aí não funcionou por questão de horários. Eu logo disse para ela, não, sai, porque eram 7h30 da noite, ela estava ainda trabalhando. Disse, não vai funcionar. Nossa noite, mas se bem que depois eu indo para Beira Rio, eu fiz pior, né? Mas era a situação, né? E aí passaram 2, 3 meses, as coisas foram se acomodando, foram se ajeitando, e aí
ainda não estava bem estabilizado, começaram a me ligar daí do Nordeste, né? Da Paquetá, Tá. para eu ir para o Nordeste. Para ir lá gerenciar a fábrica e dividir a produção com mais um cara. Seria mais o meu chão, né? Só que eu não queria sair de novo. Eu sabia que lá a infraestrutura para crianças não era boa, creches, saneamento básico não é bom, água, às vezes falta água potável. Então, eu não queria passar por isso. Eu pensei, não, eu vou seguir aqui, vou tentar me esforçar mais para eu conseguir realmente dar a volta e eu sei que eu posso. Vou conseguir. Se os outros conseguem, eu vou conseguir. Foi uma questão de ir indo, e aí passaram ali mais 2, 3 meses, questão de 5 meses na fábrica, eu já estava bem organizado, já estava uma produção sobrando, estava conseguindo, já consegui respirar, me organizar. Consegui ir na hora embora, o outro dia ficar um pouquinho, mas é normal, mas num todo assim, comecei a ter uma vida normal. Porque produção que tinha que entregar, né? Exato. A produção tinha que entregar, tinha que fechar, tem remessas por dia que tu precisa fechar, né? Isso é um ciclo, né? A venda tu produz o que está vendido, né? Então, tu precisa de dia X, aquele sapato tem que sair da fábrica, porque senão não dá o tempo de chegar no cliente, né? Então, é bem... E aí, se tiver que fazer hora extra, faz. Tem que fazer. Depois tu responde por isso. Exato, exato. A eficiência não tá boa. Mas é uma briga para não fazer, né? Sim. Sempre, né? Sempre. Mas aí deu certo, funcionou, e aí eu comecei até a me destacar na minha linha, e aí, então, me ofereceram para fazer um trabalho diferente dentro da fábrica, né? Fazer o trabalho de treinamento das pessoas, né? Como eu consegui me destacar nessa parte de ensinar, de acompanhar, de ter esse cuidado, né? Eu fui fazer o TTO, né? Que é o treinamento do operacional, né? Tá. E aí puseram um cara no meu lugar, trabalhei com ele primeiro, mostrei, deixei ele bem instruído e fui fazer esse treinamento de treinar as pessoas. Ali eu fiquei, acho que por um ano. Depois desse um ano, então eu recebi... Então a pessoa ia começar a trabalhar, passava por um treinamento. Exato. Primeiro eu ia lá no RH, fazia uma entrevista com ela, uma pré-seleção, conversava com ela, via... Tu ajudava no processo de contratação? Sim, era nós que... esse profissional que definia. Quem vem e quem não vem. Tu sabia da carência que tu tinha nas linhas de produção e tu sabia onde é que tu ia encaixar, né? Então, mas aí no primeiro momento essa pessoa entra para a produção, ela é desse profissional. Ela tem um guarda-pó diferente, ela está em treinamento. Então é tu que trabalha com ela. No momento que ela está pronta... É o treinador e depois tu entrega. Exato. Tu vai para cá. No momento que ela está pronta, tu troca o guarda-pó dela, entrega para o líder, a partir de hoje ela é tua. Aí tu cadastra na linha de produção desse líder e esse funcionário então é dele e tu segue com os teus... E tinha uma análise por tua parte do temperamento. Esse cara aqui não vai dar certo com aquele chefe lá. Muito. Claro que a gente foi melhorando isso. É quase um santo casamenteiro, né? Esse perfil aqui Exato. Com aquele líder não dá. Ou nessa função não dá. Porque é uma função um pouco mais de conflito, né? Então, e mais pressão, né? Então tu tem que... Mas isso sim. Mas tu erra, né? Sim. Se erra bastante nisso, não tem como, né? Porque no momento que a pessoa vem fazer entrevista... Tu vê como esse traço da psicologia está presente em tudo que é lugar, né? De análise de perfil. Exato. Hoje, com as ferramentas aqui, hoje eu tenho um poder muito maior de enxergar isso, né? Sim. Mas naquela época eu acho que, não sei se um dom, o que era, mas eu conseguia realmente já definir alguma parte disso, né? E aí ficou um ano nisso, depois? Aí me convidaram para ser coordenador de produção daí, né? Que já era cuidar de toda a produção, de todas as linhas de produção, né? Que eram 6 linhas de produção e mais os terceiros, que eram os ateliês que produzem fora, né? Então a gente vê novamente, claro, uma ascensão rápida, né? Isso. Claro, na época, para quem está ali no dia a dia, né, não é tão rápido, mas hoje com a lucidez que tu tem de olhar, foi rápido. Sim. Tanto na Argentina, tanto no próprio frigorífico da Languiru, quanto de novo, né, dentro da Paquetá. Isso. Da Beira Rio, na terceira. Da Beira Rio, desculpa. O que tu acredita que deve esse crescimento? Cara, eu acho que um pouco o caráter, eu acho, né, que sim, que a maneira que eu sempre, a clareza que eu sempre tive com as coisas, a maneira que eu sempre expunha a minha opinião, respeitosa, mas me posicionando, que eu acho que é uma coisa... Nunca teve medo. Exato, me posicionar, mas sabendo o meu limite, né? Sabendo a barreira que eu não podia ultrapassar, e respeitando a hierarquia. Que não aceitavam a tua opinião, Esperava, né? Espera, dá a volta e depois vai de novo, né? Um fato curiosíssimo, que uma historinha rápida aqui, e aí eu cuidava as linhas de produção e eu passava
todas as manhãs eu passava o fechamento para as meninas, que eram as que faziam o fechamento, as gurias do final, né? Que elas que corriam atrás daquele parzinho que estragou, aquele outro pezinho que sumiu, elas tinham que catar para fechar os corrugados para embarcar o pedido, né? E eu passava para elas, ó, hoje tem que marcar essa remessa, essa. Era um momento realmente de concentração, que eram 10 minutos ali com todas elas, que eu passava uma por uma, o que era realmente importante, o que tinha que marcar naquele dia, o que não podia ficar para trás, né? E numa situação dessa, eu com elas reunidas, o gerente da unidade veio do meu lado e começou a buzinar no meu ouvido, né? Mas assim, bem... persuasivo, agressivo. E as pessoas ouvindo, e fica chato, né? Na frente dos outros. Dá para dizer que era um mijo. Exato. E aí eu primeiro fiz de conta que não ouvi, e ele deu 2 passos, voltou, e aumentou um pouquinho o volume e falou a mesma coisa. E daí eu fui um pouco áspero com ele também, né? Eu falei, só um pouquinho, cara, eu vou terminar aqui e daí eu vou ver isso. Mas assim, já meio... E daí ele voltou, olhou pra mim mais uma vez, se tu falar assim comigo, tu tá na rua. Aí tu engoliu. Engoli seco, né? Mas daí depois fiz o que eu tinha que fazer, conversei com as meninas, né? Engoli. Depois eu fui lá, conversei com ele, daí ele me disse, Pablo, se tu tiver algo pra falar pra mim, tu fala pra mim. Não me desafie na frente das pessoas. E eu entendi realmente aquilo ali, que realmente, e a partir daquele dia nunca mais, né? Eu vi às vezes situações em reuniões que alguém começava a se exaltar um pouco e machado, né? Então, para a pessoa realmente, cada um, acho que é importantíssimo, né? É um desafio. O líder, muitas vezes, quando ele é um pouco mais preparado, ele está pronto para abrir boas verdades. Mas na frente do grande público, tu não está. É uma questão até está abalando a autoridade. Exato, dele, né? Exato. E aí eu entendi que aquilo ali depois caminhou comigo, né? Aquilo ali caminhou comigo e eu levo isso até hoje, né? E realmente saber se posicionar, saber onde é o seu lugar e saber o momento de conversar, né? É uma coisa que eu vejo que falta em algumas pessoas, vou chamar aqui de voto vencido, né? Eu vou lá, te dou uma ideia, ou te digo algo, né, assim, que talvez não concorde. Acontece muito processo de sucessão, acontece muito de algumas pessoas que em primeiro momento estão até com o desejo de cooperar com a empresa, de ajudar, o líder por algum motivo não aceita. Às vezes por ego, por teimosia, às vezes porque ele simplesmente não concorda, né? Essa pessoa que então foi o voto vencido, que ela deu a sua opinião e não foi aceito, eu percebo que alguns deles saem para os bastidores reclamar, né? Enquanto, na verdade, ele só deveria dar um tempo e tentar lutar de novo pela ideia dele. Porque quando ele vai para os bastidores, primeiro ele acaba se desmotivando e alguém vai lá e faz a fofoca, né? A fulano tá falando de ti. Como tem gente que termina com a sua carreira. E aí eu queria dizer agora, e aí acaba se botando fora, né? Uma pessoa daqui a pouco com potencial, por não saber esperar, não saber dar a volta e ir de novo, né? Acaba se estragando, né? Porque liderar tem um desafio, né? Todo mundo tem um palpite para dar no que tu faz. Exato. Né? E quem tá falando, acho que é só ele falando e ele acredita 100% na ideia dele, né? O líder tem que filtrar e usar realmente, porque tem muita coisa boa, né? Que pode, souber ouvir, eu praticamente pego muita ideia, né? Então sempre, tanto é que eu coloco para minha equipe lá que qualquer coisa que eles tenham, qualquer ideia, qualquer coisa que não esteja bom, falem, né? Não tenham vergonha, né? E aí tu virou supervisor não sei, supervisor não, como é que era o termo? Coordenador da produção. Isso, e ali foram 3 anos daí que eu fiquei nessa função. E daí, até o teu negócio, o que tem mais? Depois daí, então, surgiu de uma oportunidade para gerenciar uma unidade, né? E aí a Beira Rio tem uma política que quando tu for gerenciar uma unidade, tu passa por todos os setores da empresa. Né? Então eu estava na filial 8, Teutônia, e eu fui lá para Novo Hamburgo, Sapiranga, conhecer a parte da modelagem, para onde é que tudo inicia, né? Conhecer o desenvolvimento, fui trabalhar no setor de qualidade, né? Conhecer realmente a questão da exportação, o que precisa para um produto de exportação, qual é o critério, todos esses... Uma faculdade dentro da indústria. Tu passa todos os setores para depois... para tu enxergar as dificuldades dos outros, acredito eu. Esse processo demora quanto tempo, curiosidade? Aí varia.
Aí varia até, às vezes, em 3 meses eles são obrigados a encurtar, porque realmente surge Uma uma necessidade. necessidade, tu te obriga a cortar caminho, às vezes fica um ano, Uhum. varia muito, né? Mas não chega a ir morar lá. Sim, Sim? eu tinha opção, né? Mas eu tinha que todo dia descer no Novo Hamburgo e Sapiranga. Então eu optava por ficar no hotel, daí eu vinha nas quartas, voltava nas quintas e vinha de novo nas sextas, né? Ok. Pra não estar todo dia indo e vindo na Teu estrada. processo levou quanto tempo? Eu fiquei 7 meses nessa função aí. E aí, num desses dias, caminhando nos corredores lá na Matriz, lá em Sapiranga, eu caminhando num sentido e o seu Argenta, que é o dono da Beira Rio. Todo-Poderoso. Exato, o dono da Beira Rio, vindo no sentido contrário, né? E eu passei por ele, cumprimentei, baixei a cabeça, e eu senti que ele parou e olhou, me enxergou, né? Uhum. E daí eu segui fazendo meu trabalho, tava saindo da fábrica, fui fazer minhas coisas. E aí, em seguida, foi o diretor, alguém que me ligou, e disse: Pablo, o seu Argenta quer conversar contigo hoje à tarde. Eu disse, meu Deus, Que eu o aprontei? que eu fiz? Né? Maldito hora que eu passei naquele Exato, corredor. o que aconteceu? E aí tá, nem almocei, não consegui nem almoçar aquele dia, né? Porque imagina, o contato que eu tive com o Argenta era às vezes que ele vinha visitar a unidade lá de Teutônia e eu ficava o Argenta e o nosso gerente de unidade caminhando e eu um passo atrás para fazer a retaguarda, organizar alguma coisa. Mas nunca nem me dirigiu, me cumprimentava, não sabia nem meu nome, né? Tanta coisa que eu Sim. não queira eu que ele sabe meu nome, né? E aí tá, daí de tarde fui lá então, e daí cheguei na entrada, a secretária falou: Pablo, isso, seu Argento tá te esperando lá em cima. Daí eram 4 andares, subi as escadas, cheguei lá no último, a porta, assim, entrei, tava ele parado assim à direita, uma mesinha, com as minhas folhas em cima da mesa, né? Minha ficha, todo o meu histórico. Engoli seco, pensei, meu Deus. Daí fui e disse: Pablo, isso, senta aí. Aí sentei, daí ele disse, primeira coisa que ele disse: me conta um pouco da tua vida. Primeira coisa, né? Me conta como a infância. Daí eu contei toda. O cara é bom, hein? Fui contando pra ele, né? Contei pra ele tudo, tá. Daí ele falou algumas coisas, perguntou algumas coisas extras, mais sobre trabalho, sobre família, qual a importância que eu dava pra família, em que lugar a família tava, né? Várias perguntas nesse sentido. E aí ele disse: eu queria te fazer um convite, gostei de ti. Ele falou: queria te fazer um convite. Eu disse: não. Tô precisando de um cara lá em Restinga Seca, que é onde ele montou o resort, as termas lá, né? Tô precisando de uma pessoa que seja meus olhos, uma pessoa confiável. E eu senti... Um ramo completamente diferente. Total, né? E eu senti essa conexão contigo e eu queria saber se tu tem interesse. Mas, claro! Vim até aqui e vamos, né? E aí, homem? E aí tá, deles mais ou menos a mesma batida do gerente, né? Então tu sai agora, desce ali, conversa com o seu João, o diretor, avisa pra ele e vai pra casa, ganha tuas coisas. Segunda-feira eu te espero lá embaixo. Não sabia nem onde era, né? Tudo certo, vamos lá. Aí fui lá, conversei com o João, disse: não, cara, vai. É uma oportunidade, né? E aí, fui, abracei e me dediquei, mas que nem tu mesmo disse, era engenharia civil daí, quase isso, né? Só que, claro, tinha um gerente... Já estava pronta essa obra, não? Não, estava em andamento, tava na metade, estava em meados, assim. Para ser o cara de confiança para fazer tudo que precisasse. Ele na segunda-feira cedo, a gente andava pelo parque e ele me mostrava tudo que ele queria que fizesse e eu anotava numa folha, 2 folhas, 5 folhas. E ele ia embora. Enchia as folhas e ele ia embora, né? E aí eu fazia todo o trabalho, fazia tudo que era possível, né? Porque a demanda era gigante, né? E a gente foi trabalhando, o engenheiro vinha toda quarta, eu tirava todas as dúvidas técnicas com ele, eu ligava para ele, né? Tirava todas as dúvidas com ele, fazia videochamada toda hora e ele ia me orientando também, né? E aí foi funcionando. Então tu conhece aquela obra dele? Bastante. Principalmente a questão das águas ali, tudo. Que tal? É. E aí essa parte tu passava pro engenheiro, tu chegava a ir lidar com o pedreiro? Também, no dia a dia era com os pedreiros, né? Na verdade, é uma equipe de obra que eu lidava com os líderes das equipes, assim, né? Que tinha uma construtora grande lá, que daí eu me aproximei bastante do dono da construtora, e aí era com ele, assim, né? O trato, né? Pra fazer as coisas acontecerem. Quanto tempo levou isso? Eu fiquei 1 ano lá. Tá. A obra ficou pronta nesse 1 ano? Não. Pois acabou que eu e ele tivemos um pequeno desentendimento e eu acabei optando por voltar, né?
Para a indústria calçadista. Isso, voltar para Teutônia. No primeiro momento, voltar para Teutônia. Porque a distância estava desgastando, enfim, eram vários fatores, né? E eu acabei optando aí, quando a gente teve esse desentendimento ali, foi uma questão pontual, mas que eu coloquei para ele que naquele momento eu acho que era melhor eu voltar e parar por ali. E ele entendeu, a gente não brigou. Respeitou. Exato. Fui bem, Deus o livre, né? Fui bem educado e fui embora. Não, eu sei pelo que tu sempre falou dele com muita admiração. Exato. E aí vim para Teutônia de volta e fui seguir minha vida. E aí então o diretor da indústria me chamou de novo para uma reunião. Como eu sempre fiz um trabalho bom, ele disse: Pablo, vamos voltar para Beira-Rio? E daí eu disse: cara, se tu pudesse me ajudar, acho que agora era a hora de eu botar meu negócio, que eu sempre quis. Daqui a pouco eu botar um ateliê, qualquer coisa. Começa com 10 pessoas, qualquer coisa aí, uma solinha, qualquer negócio, para mim tá bom. Eu só quero ter o meu negócio. Acho que eu já caminhei bastante, eu acho que agora eu tenho muito para agregar. Se você achar que puder me ajudar, eu ia gostar muito. E daí ele chamou o gerente para dentro da sala, que é por isso que eu digo que considero como um irmão. E ele veio ali, daí Que é o mesmo cara que te contratou depois? Esse não? É o Anderson, isso. Mesmo cara que me contratou lá no início. Disse, eu tenho duas, mas já tenho outro na tua. Exato. Esse cara aí. Eu vi que tu falou antes dele com carinho, agora eu senti o mesmo carinho dele. Exatamente. Respeito, total. Admiração. E aí ele falou o diretor falou para esse gerente e disse: Pablo tá pensando em botar um ateliê, tu acha que tu consegue ajudar ele? Claro que eu consigo. Sem saber se conseguia. Depois ele me disse. Ele não sabia se ia ter serviço para mim, mas ele disse pro diretor naquele momento: cara, pode deixar. E daí o diretor falou: então vocês dois se entendem e eu vou deixar para ti então, Anderson. Ele disse: não, tudo certo, pode deixar comigo. E dali... Não tinha espaço, tu teve que sair e correr e montar essa empresa. Exato. Isso foi setembro que eu estava ali. Que ano mais ou menos? 2019. Setembro de 19, em janeiro de 20 eu comecei a empresa. Que foi uma boa oportunidade, né? Exato. A gente iniciou com 20 pessoas. É importante pensar que essa oportunidade veio de um histórico de relacionamento e de trabalho bem feito. Exato. Do nome limpo, né? O nome que foi sendo construído e no momento que eu pedi a oportunidade foi quase uma obrigação me ajudar, assim, né? Obrigação moral, digamos assim. Sim. Porque eu nunca é a famosa gratidão, Exato. Né? Entregou. Exato. Nunca fiz nada fora das 4 linhas, assim, né? E o Argenta ficou sabendo que tu voltou? Depois, aí iniciei a fábrica, iniciei num prédio modesto no bairro Boa Vista, que é um bairro retirado. Iniciei, numa semana eu pus 10 pessoas, na outra mais 10, para eu ter tempo primeiro de ensinar. Eu sempre fui muito metódico nessas coisas, né? Eu já tinha a equipe pronta, só que eu pensei, se eu for começar com 20 e poucas pessoas, para eu ensinar todo mundo sozinho, eu vou apanhar de novo. Então, essa vez eu não vou apanhar. Vou pegar uma equipe, vou montar uma linha, na outra semana já vai estar andando e eu começo a outra linha, vai ser mais prudente. E deu muito certo, comecei, fluiu, e aí tá, daí nesse meio tempo estava me abastecendo super bem, e aí deu março, abril, estourou a pandemia, né? E aí? 3 meses de fábrica, boom! E aí fecha tudo e para tudo, e o que vai acontecer? E eu com... Quanto eu poderia ter em caixa com 3 meses de fábrica? Começando, pagando, entendeu? Pá! E aí foi punk. Mas aí veio auxílio... Passou umas noites mal dormidas? Algumas. Veio auxílio mal do governo. Né? Veio... Noite em claro. Não, veio tudo na cabeça. Meu Deus, e agora? Aí foi a primeira experiência do empreender, né? O que né? O que é? Os desafios, né? E aí não tinha, eu sabia que eram 20 pessoas. Se eu fosse naquele momento reduzir meu quadro de funcionários, eu não teria mais nem como me pagar, né? Aquilo ali era um número para eu ter um equilíbrio, né? E aí foi. Além de toda a dificuldade de começar um negócio, de entender de um pouquinho de contabilidade, que até então eu não me envolvia, Sim. Porque tinha quem fazia, né? E ainda estourou essa pandemia. E ali foi 1 ano, e lá vai 2, né? E eles continuaram te abastecendo? Sim, na medida do possível, né? Eles sempre foram muito corretos, porque nós éramos 3 ateliês, até hoje. Dividiram o pouco que tinha. Exato. Se tem 10, é 3,33 para cada um. Foi assim, né? Então os 3 sobreviveram. Todo mundo, na verdade, né? Todo o ramo, todo mundo, né? E aí a gente foi saindo disso, e depois que a gente realmente saiu, então em 22, 21, final de 21, ali setembro de 21, eu abri daí a segunda unidade, que foi no bairro Teutônia, né?
tinha me estabelecido já de novo, estava mais ou menos organizado. Tinha uma liderança lá dentro que já administrava, que eu consegui preparar, né? Por isso Uhum. que preparar pessoas é fundamental, né? Senão não tem como É, crescer, né? exato. Eu tinha minhas duas linhas, uma líder em cada, organizado, elas sabiam o que fazer, e eu iniciei então uma nova fábrica, daí que entrou o Alisson, né? Que eu pus para lá, e aí a gente começou essa nova planta, um prédio 4 vezes maior, né? Era outro desafio, outros valores, né? Ali eu precisava realmente ter um faturamento condizente com Com o a tua tamanho do negócio que eu estrutura. estava indo, né? Mas eu sabia que eu estava, por exemplo, quem conhece Teutônia sabe que tem o bairro Canabar, que lá estão localizados todos os ateliês, né? Então lá a mão de obra é bem disputada. Eu fiz o inverso, eu fui para o bairro Teutônia, mais longe para buscar e trazer e levar serviço, porém a mão de obra ali Não. entendeu que é mais fácil vir trabalhar E comigo. isso foi parte da tua Sim, estratégia? Tu sim, pensou sim. estrategicamente? Isso foi pensado. Ir para lá, porque lá realmente, há um pouco tempo atrás, ainda tinha Paquetá, então toda aquela mão de obra boa dali estava por ali, 99% Uhum. de probabilidade que eles estavam pegando ônibus para ir trabalhar em algum lugar, né? Então vários iriam optar por Tá estar ali mais tempo em casa pertinho. e, né? E deu certo. Hoje nós temos a E nossa equipe comprovou completa. como verdadeira Exato, o que tu é isso pensou. aí. E aí, passado um tempo, eu vi que na Boa Vista aquilo ali eu não evoluiria mais e estava um pouco difícil de captar mão de obra por ser um bairro realmente muito pequeno, né? E eu decidi então que eu ia encerrar lá, ia trazer aquela estrutura juntamente no bairro Teutônia, ia montar tudo, trouxe as líderes de lá, coloquei, então elas seguiram na mesma função, né? E a Uhum. maioria do pessoal eu fiz o desligamento, paguei tudo certinho, encerrei as atividades lá e já seguiu um outro rapaz que a gente se acertou lá na questão da estrutura do prédio, tudo ele ficou, montou uma linha de costura e está lá funcionando até hoje, né? E eu fui para Teutônia e me organizei lá, né? Acho que ficou muito melhor que eu consigo estar mais presente em um lugar só, né? Olha, tudo indica que sim, né? Porque os teus resultados são cases dentro da rede, né? Não- eu vou falar o que eu sei, assim, né? Tu consegue ter o pessoal trabalhando, mais comprometido, me parece, tanto que falta um pouco, né? Num segmento que uma das grandes reclamações é É, essa. é. Até esse dia eu estava conversando com um colega meu, de uma cidade pouco distante daqui, e ele me disse que ele tem 70 funcionários e ele tem a média de 10 faltas por dia. Mas eu não coloco assim, que nem, por exemplo, para esse tipo de pessoas, eu nem coloco o meu número. Sim, Não tem o porquê. Ele vai entender errado. é. Ele vai achar que eu estou me gravando, mas eu Uhum. realmente, tu sabe que as minhas faltas é uma ou nenhuma. Esse é o meu número. Eu, E tu conquistou isso, né? Conquistou com a a tua gente conquista, eu acho pessoa. que o que tu falaste lá no início é muita verdade, que é o exemplo, né? Eu acho que hoje eu Uhum. dou exemplo, meus líderes também, eles estão muito conectados comigo, assim, né? Na minha ideia, eles seguem o que eu vou, mais ou menos o que eu vou pregando, eles vão seguindo, né? Por que tu acha que se fosse para dizer os segredos para alguém, não só do teu ramo, mas de qualquer outro ramo, sobre a liderança, sobre o comportamento, sobre ter as pessoas contigo, o que que tu diria, assim, que tu nós poderia pensar aí, Eu acho Paulo? que humildade, primeiro de tudo, né? Ser Uhum. humilde, se colocar no lugar das pessoas, eu acho, né? Entender, ouvir, isso, realmente tentar entender as tuas pessoas, né? E fazer elas entender que tu tá preocupado de verdade com elas, né? É uma coisa que eu faço muito, é, Uhum. é realmente estar ali para servir. Uma frase do Argenta que eu carrego até hoje, né? É uma coisa que ele fala nas reuniões: o melhor líder é o que melhor sabe servir. Então Perfeito. é mais ou menos nessa linha, Tanto que né? um dois tu tá correndo para levar filho de Exato, funcionário no exato. Hoje médico. acalmou bastante, né? Sim. Hoje, mas já fiz, se precisar fazer, eu faço. Problema nenhum, né? Até quando eu tenho uma menina agora que hoje não veio trabalhar, que era a minha única falta, que eu sei que ela tá com um problema grave que a mãe dela não quer mais cuidar da filhinha dela, né? E aí eu fui atrás tentar ajudar ela a resolver isso, né? Falei com outro contato que eu tenho que cuida e deu certo, que essa pessoa então vai a partir de amanhã cuidar da filha dela, pra ela poder vir trabalhar tranquila, né? Olha que Mas ela legal. falta assim, ela me mandou mensagem ontem de noite que era o que ela ia fazer. Que ela hoje ela não ia poder vir Tu trabalhar. sente a dor da Exato, que pessoa. ela quer vir, que ela quer. Essa mesma menina, um dia foi arrancar dente, de manhã cedinho ela marcou arrancar dente. Arrancou, acho que um siso ou dois. E atestado pro dia inteiro, veio, me entregou na minha mão, não conseguia nem falar.
Eu disse, tá, mas tá dentro do estado, pode ir pra cá. O lugar trabalhou. E ficou. Quanto vale isso, né? Exato. O que eu puder fazer por ela, eu vou fazer, porque é recíproco, né? Temos um exemplo aí que tu pode pagar para a pessoa fazer um trabalho, tá, determinado período dentro da tua empresa, fazer um esforço físico, mas a vontade, o comprometimento tem que ser conquistado. É isso aí. Supera tudo, né? A experiência com a Argenta te ensinou muito ali, Bastante, bastante porque é um grande é um empresário. grande Né? empresário. Inteligentíssimo. Ensinou a não desistir, ensinou a acreditar nas pessoas, que é uma coisa que ele preza muito, né? E ele Ensinar, acredita. ensinar. Não ter medo de ensinar, né? Tá, e ele ficou sabendo que tu. Ah, daí isso foi daí agora 2022, né? Ele foi candidato a deputado, a governador, Aham. e aí ele veio para a região passar em alguns ateliês e conversar, né? E nisso ele chegou lá no Pareceu. meu. Ah. Daí eu sabia que ele ia vir, né? Tava preparado, tava organizado, né? Daí chegou a caminhoneta, como se fosse agora, assim. Parou, tava o seu Argento sentado na frente, ele me olhou e fez assim. Daí ele desceu da caminhoneta. Daí a primeira coisa que ele pediu, posso fumar um cigarro, Pablo? Eu disse, fica à vontade, o senhor está em casa. Ele foi para um lado, fumou o cigarro dele, daí voltou, me cumprimentou, disse, tu abriu aqui, cara, que bom. Falou, né? Que bom que se acertaram. Ele disse, não, é isso aí. Você me ajudou. E daí ele disse, eu falei, vamos passar aqui, vamos conhecer. Daí ele entrou, deu uma olhada, assim. E eu pensei em parar a produção para o senhor conversar um pouquinho com as pessoas. Se tu puder fazer, eu parei todo mundo. Apresentei quem era o seu Argenta, né? Ele fez ali o discurso dele, conversou um pouquinho, né? Mas ele não falou da candidatura, ele falou do que ele faz para tentar manter os empregos, né? Sim. Tu vê um cara, a diferença desse cidadão é no período de pandemia, né? Ele produziu, não vou acertar o número exato agora, mas se eu não me engano, o número, se eu chutar, eu vou errar. Mas foram alguns milhões de pares que eles puseram em estoque para vender Quem lá na sabe frente. lá na frente. Quem sabe lá na frente. Para não deixar o pessoal desempregado, para não diminuir a estrutura, né? Então ele manteve praticamente todos os empregos, né? Se tu for, exato, tirando o bolso. Para manter a estrutura, para manter as pessoas, para manter o negócio. E outra coisa que ele prega muito, a mão de obra dele é toda o Rio Grande do Sul, né? Ele é muito gaúcho, né? Sim, porque talvez seria mais interessante outros lugares. Exato. Inclusive questão de dentro do custo, Brasil, sim. né? Questão de custo, sim. Então a mão de obra dele hoje é toda gaúcha, né? Toda aqui no Rio Grande do Sul. São aí 25 a 30 mil empregos, né? É gente, hein? É, gente. Então, Poxa. Uma coisa que eu queria te pedir aí, nós paramos na humildade, depois tu estava ressaltando outra característica, comecei a escrever aqui, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção da nossa convivência foi assim, que parece que em algum momento tu enxergou ali o sonho da tua mulher e eu te vi muito determinado. também. Ela, na verdade, ela sempre me apoiou, né? Que nem eu te falei lá no início, quando eu falei, vamos para a Argentina, vamos. E daí nós estávamos lá, mas foi sempre uma troca, né? Sim. Quando eu senti que ela não podia mais estar lá, então nós vamos embora. Depois eu pedi para ela, vamos sair dessa loja, faz outra coisa, vamos ficar um pouco mais em família, final do dia, vamos preservar a noite para nós. Daí ela saiu logo, tudo sempre muito conectado, né? O que um pede, o outro procura fazer, né? E ela sempre me uma cumplicidade muito boa. Exato. Daí a gente abriu a primeira unidade lá na Boa Vista, ela foi comigo, me ajudou muito, parte de RH, de notas, que ela sabia, né? Ela dominava aquilo ali, então ela me ajudou ali, depois fomos para Teutônia, ela foi junto, e aí no momento ela adora cozinhar, né? Você não gostou, né? Ela fazia em casa de noite, cansada, ela ia lá, fazia alfajores, rapaduras, e aí os vizinhos pediam para ela fazer, porque eles queriam comprar, né? Daí ela fazia e vendia, mas ela fazia mais pelo prazer, o retorno não importava, era mais pelo prazer de estar cozinhando, estar sentindo bem, né? E vendo que as pessoas gostavam do produto que ela produzia, né? E aí foi um tempo aquilo ali, daí nós lá em Teutônia, daí ela comenta, daqui a pouco ela comentava, o dia que der, e eu também gosto do ramo da alimentação, tanto é que eu trabalhei em restaurante mais de 10 anos, né? E aí então, daí surgiu um oportunidade em Teutônia ali, de um ponto que estava à venda, e a gente foi lá, conversou, se acertamos, e aí eu falei para ela, realmente é o que tu quer? Vamos avaliar que agora tu vai trabalhar sábado, tu vai trabalhar domingo, né? Tu vai ser dono do teu negócio, tu vai ter
as responsabilidades. Hoje tu tá, nós no ateliê, ela fazia parte do escritório, dava uma volta na produção, fazia umas coisas ali, Sim. mas ela tinha, Sábado se ela em diante. e se ela quisesse ficar um meio-dia em casa, Sim. no outro meio-dia ela cobria o que ela precisava fazer, né? Então, mas ela, não, eu quero, então vamos. E aí foi, montou, começou, vem dando muito certo, e agora nós já estamos com o nosso projeto do Espaço Novo aí, a toque de caixa, né? Pra Faz setembro, uma propaganda aí pro a pessoal. Doce Amor lá em Teutônia, né? A Doce Amor hoje é localizada no bairro Esgoto, na esquina do cemitério, mas nós já estamos... Como é que é o nome daquele bolo roxo? É o Red Velvet. O nome já viu como é que é. E é um espetáculo. Tudo é bom, né? Exato. Mas o meu predileto. Daí ela lançou uma linha dos bolos trufados. Ela mandou ali. Um pra gringa aí. Eu quase me atei no tapa pra comer um pedaço. É bem bom. E agora a gente tá se posicionando mais na avenida principal ali de Teutônia, né? Opa! Nós alugamos uma sala grande, um espaço amplo, vamos servir um café, vamos... Vai ter um espaço para quem... Exato. Que legal, Estamos até aí tentando fechar uma parceria com a Tendência. A Mobília, estamos conversando aí. Aí, Christian. Então, vendo se chegamos num denominador comum. Não sei. Ai, que legal. Eu vou te pedir para contar uma história especial que me chamou. Muitas das suas histórias me chamou a atenção, mas uma que eu gostei muito de ouvir da tua boca, contando os detalhes, foi aqueles teus 2 tios quando veio o falecimento ali. Tá. É isso aí. Na verdade, minha mãe e mais 2 irmãos, né? Que são o Hélio e o Célio. O Hélio mais velho, o Célio no meio, e a minha mãe é mais nova. Então, e aí a minha bisavó faleceu quando eles eram ainda mais novos, né? Eu era bebezinho. E a minha avó também. E aí ficou o meu avô, né? E o meu avô construiu 2 casas em Teutônia. Ele era guarda de banco, mas naquela época ele conseguiu ainda se organizar, né? Fez uma casa de madeira, onde ele morava primeiro, depois ele trabalhando, construiu uma de material, um pouquinho mais para cima, na mesma rua, distância de 4 casas, assim. Fez essa de material nova, e ele foi morar ali, e ele cedeu essa de madeira para minha mãe morar onde é que a gente se criou, né? Sim, porque era a filha dele com 2 meninos. Os 2 filhos já estavam casados, mais organizados, já moravam no município de Westfália, né? Os teus tios. Isso, já estavam morando lá, cada um tinha sua família, sua casa, meu tio já tinha um restaurante dele, já estavam bem organizados, né? E a minha mãe, quem mais estava ainda correndo atrás da máquina, né? E a gente morava naquela casa de madeira, e aí o meu avô adoeceu, precisava de alguém para cuidar dele, né? Adoeceu, ficou gravemente doente, não conseguia mais se virar sozinho, né? E aí, então, os irmãos se combinaram e a gente foi morar com ele, né? Minha mãe e nós 2 fomos juntos também. E nesse tempo minha mãe tinha, às vezes, nós tínhamos um padrasto por um tempo, daí não dava certo. Coisas da vida. Da vida, coisas tá tentando, da vida. Exato. Todo mundo quer alguém. Exato. E aí meu avô foi ficando cada vez mais doente e veio a falecer, né? E aí nós estávamos morando ali. E aí eu lembro que eles fizeram então uma reunião para definir questão de herança, né? Que geralmente é uma guerra, né? Geralmente quando se juntam em 3 irmãos ou 2, já é para nunca mais se falarem, né? E aí sentaram para conversar, mas os meus 2 irmãos, meus 2 tios, já estavam decididos, eles já tinham previamente combinado o que eles iam fazer, né? Daí quando chegaram ali, eles disseram, não, tu precisa muito mais do que nós, tu tá sozinha, tem os 2 filhos, a casa boa vai ficar para ti e nós 2 vamos dividir de baixo, né? Então aquilo ali para mim foi um exemplo. Foi um tapa na cara, né? Aquilo ali foi a primeira amostra de realmente o que é gratidão, merecimento, caráter. Exato. Tanto é que o meu tio, depois de anos, né? Eu já, graças a Deus, financeiramente não precisava mais trabalhar os domingos, né? Mas aí tinha um domingo que ele me ligava e quando ele me ligava é porque ele precisava. Senão ele não me ligava. Ele me ligava às 10 da manhã, o Pablo. Cara, entrou umas reservas hoje, não consegue vir me dar a mão. E eu, às vezes, com visita em casa. Eu dizia ao pessoal, você não me leva mal, eu vou ter que ajudar um cara, depois eu venho. E eu largava tudo, ia lá, me arrebentava, fazia o que tinha que fazer, ajudava ele, grudava junto mesmo, depois eu voltava para casa. E hoje, se ele me ligar... que as pessoas seguem. Exato. Justo, né? Nada mais que justo.
Lindo demais. O que tu diria para quem quer empreender hoje, Pablo? Que vá, né? Que vá, que siga os seus instintos, que realmente arrisque, mas sempre com prudência, né? Com, que eu acho que sempre medir bem, avaliar bem, tentar achar o ramo onde já tem algum conhecimento, ou se não que Uhum. busque ajuda, né? Não tente ser o Highlander também, porque não é esse o caminho, né? Eu, quando entrei na minha área, vamos dizer que eu tinha 70% do que eu precisava, né? Eu tinha o conhecimento técnico e tinha a parte de conseguir lidar muito bem com pessoas. Uhum. Mas eu não tinha a questão, se eu tivesse que fazer uma nota, um BIP era um bicho de sete cabeças. Eu levei minha esposa comigo que ela fez o complemento. Então a gente conseguiu realmente E mesmo aquilo iniciar que bem, era né? bom, tu investiu, no caso que... Até invisto até hoje É e verdade. não me arrependo. Ô, E não me arrependo. tamo junto. Né? Obrigado Não, pela propaganda. a questão da empresa realmente quando a gente teve o primeiro contato aqui, eu tinha bastante problemas mesmo na empresa, assim, Uhum. não de qualidade não, e de entregas não, mas com pessoas, né? Porque eu achava que eu estava fazendo tudo certo, mas na verdade a gente não tá, né? E aí eu comecei a mudar algumas coisas, meus líderes foram vindo para cá em sala, pegando as ferramentas aí, e realmente a coisa foi. Hoje eu posso dizer de boca cheia que se eu sair uma semana, eu volto tudo igual. Olha que coisa linda. Tu falou antes de humildade, eu quero ressaltar um ponto. Porque quando o cara tá ganhando já dinheiro, e tu já estava, o teu negócio dava lucro, facilmente o dinheiro tira essa humildade. O cara até pode continuar com uma vida simples, porque né, a vida simples também tem os prazeres dela, né? Mas por ele estar tendo sucesso financeiro, ele, sem perceber, muitas vezes se coloca na posição, eu sei tanto que eu faço. E tu, quando veio para cá, já veio com sucesso financeiro, Sim. mas estava disposto a pagar para ver se tinha alguma coisa diferente para fazer. Eu vim muito curioso, né? Eu vim muito curioso, muito assim, né? Até um cara brincou comigo, um cara que me conhece, sabe da maneira que eu lido, que eu trato, né? Ele disse: tu vai lá ensinar os caras. Arrogância total, né? É, E eu falei pra ele: não, cara, eu vou lá ver o que é, depois eu te conto. E realmente não me arrependo de verdade. Não é porque nós estamos aqui sim. com quem eu. Que nem às vezes as pessoas vêm me pedir um conselho: ah, vou na Vital, não vou. Como é que. Cara, eu vou falar pra ti o que eu falo pra ti agora, eu não ganho nem um centavo pra te falar. Não ganho R$ 1 de desconto se eu for botar um aluno. Mas realmente, pra mim, me ajudou demais. Então, experimenta. Pablo, mas tu também ensinou muito. Que bom. Ah, e eu penso que na vida só não aprende quem não quer, Exato. né? As lições estão aí o tempo todo. Se a gente pegar a tua própria lição, né? Para o cara que não está pronto para aprender, ele pensa: ah, o cara ganhou uma oportunidade lá, deram uma linha de produção para ele. Ele não consegue ver os É anos, o muito ralar, né? trabalho, o quanto, né? Os desafios, né? Os desafios, porque contando a história, que é 1 hora e pouco, Mas né? viver ela, Viver ela 8, 10 horas por dia, um pepino aqui, outro lá, todas as tentações que a gente passa ao longo da caminhada, a tentação de não ir trabalhar, de se esconder atrás de do fazer o mais atestado, fácil, né? de fazer o mais fácil, de fazer a fofoca, de desabafar, tudo isso ao longo do caminho. Ah, aí sim. É. Tu vai Quando... construindo uma estrutura sólida, né? Tanto é que agora, nem te comentei, mas nós estamos ampliando a fábrica, né? A gente, nesse fim de semana, agora a gente aumentou as linhas de produção. Meu Nós Deus, estamos hoje com 45, mas nós vamos já, agora para agosto, nós vamos 60 de novo, 60 funcionários, né? quase dobrando. É, estamos a todo vapor agora, assim, surgindo novas oportunidades, novas filiais, e eu tô sempre com consciência, né? Com os pés Sim. no chão, mas um passo de cada vez, estruturar para realmente aproveitar toda a estrutura que a gente tem, né? Meu muito, muito obrigado por ter vindo. Sempre um prazer, Eu que agradeço. tá? Eu te tenho como um amigo mesmo, e é daquelas pessoas que a gente tem prazer de estar próximo, tá? Igualmente.
Obrigado, Papo. Continua esse cara fantástico. Aí no futuro, vou convidar tu e a Marley para vir junto aí num podcast. Nós vamos falar de casais e empreender junto, para nós dar risada. Vamos ver se a gringa vem também. Show de bola. Vai ter alguma história. Quero ver se reúne aquela turma também ali, o Cris, o Diogo, mais um ou outro. Botamos tudo numa mesa para dar uma anarquia. Eu tava com o Diogo sábado à noite. Eu É. tava no apartamento dele aqui. Vamos jantar ali. Eu vou Parceria ligar bem pra ele legal. essa semana, né? Vou convidar essa Parceria bem legal. né? Me deu uma amizade muito boa ali, né? Tchê, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eita, nós.